Amém, aleluia, glória a Deus, irmãos. Vocês estão bem? Peguei do pastor Edinaldo isso. Que bom que vocês estão bem, que bom que vocês cantaram, adoraram, celebraram o Senhor. Tem filmado e gravado aqui que vocês falaram assim, ó: eu entrego tudo a ti, né? Então entrega tudo mesmo, nessa noite, amém? Não só nessa noite, queridos, mas em todo o momento da sua vida. Nós estamos numa série falando sobre maturidade. E hoje o pastor me trouxe essa incumbência e que tamanha responsabilidade de falar sobre maturidade. Porque assim como vocês que estão aí sentados, eu também estou em processo de construção e maturidade. E eu gostaria que vocês abrissem comigo lá em Gálatas capítulo 4. Aleluia, Deus é bom e o diabo não presta. Amém. Gálatas capítulo 4, a partir do versículo 1, que diz o seguinte: digo mais isto, enquanto é menor de idade, o filho que herdar a propriedade do pai é tratado como escravo, mesmo sendo de fato o dono de tudo. Enquanto é menor, há pessoas que tomam conta dele e cuidam dos seus negócios até o tempo marcado pelo pai. Assim também nós, antes de ficarmos adultos espiritualmente, fomos escravos dos poderes espirituais que dominam o mundo. Mas quando chegou o tempo certo, Deus enviou o seu próprio filho. Posso ouvir um amém? Deus enviou o seu próprio filho, que veio como filho de mãe humana e viveu debaixo da lei, para libertar. Tem alguém livre aqui hoje? E os que estavam debaixo da lei, a fim de que nós pudéssemos nos tornar filhos de Deus. E para mostrar que vocês são filhos, seus filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao nosso coração. O Espírito que exclama: Pai, meu Pai. Assim vocês não são mais escravos, vocês são filhos. E já que são filhos, Deus lhe dará tudo o que Ele tem para dar aos seus filhos. Amém? Até aí. Pai, nessa noite fala conosco, Pai. Senhor, Espírito Santo de Deus, Tu tens liberdade aqui nesse lugar, Pai. Eu saio de cena para que Teu Espírito possa liderar, Senhor, tudo. Fala comigo, fala com seus filhos, ó Pai, que estão aqui presentes também, Pai. Cumpre o Teu querer, Pai. Eu me reduzo a nada para que o Teu Espírito possa fluir em nosso meio. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, o apóstolo Paulo traz nessa palavra uma alegoria a respeito do que viveu no Antigo Testamento antes da vinda de Cristo Jesus, onde nós éramos colocados como escravos, porque Jesus Cristo não tinha vindo ainda para nos libertar. E Deus, na sua incumbência, na sua tamanha misericórdia, Ele nos transportou. Quando veio a vinda de Jesus, Ele nos transportou do império das trevas e nos colocou no Filho do seu amor. E glória a Deus por isso. Por isso que hoje nós somos livres nele. Por isso que hoje nós encontramos a liberdade nele. Só que essa palavra que o apóstolo Paulo trouxe a respeito de ser de menor, de não estar preparado, de não estar simplesmente alicerçado, estruturado para poder alcançar as promessas de Deus, não está apenas envolvido com a fé. Porque às vezes nós pensamos da seguinte forma: com fé nós podemos tudo. Não, queridos, é fé e algo a mais. É fé e algo a mais. A palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. O justo viverá pela fé. Aquele que tenha fé e faça uma petição a Deus, peça sem duvidar, para que o Deus, nosso Deus, venha nos conceder. Senão Ele não vai conceder se caso você duvidar. Mas a palavra também que diz isso, diz que para você ser imitadores daqueles que podem alcançar a promessa, daqueles que podem almejar a promessa de Deus, eles precisam de fé e perseverança. Perseverança daquilo que você vai receber da parte de Deus. Então não é só fé, queridos, é fé e algo a mais. E quando eu lembro da palavra maturidade, consigo, leva na bagagem sabedoria, tempo e humildade. Maturidade está associado com sabedoria, tempo e humildade. Não adianta, queridos, você ser uma pessoa madura sem sabedoria.
Não adianta você ser uma pessoa madura, querer ser uma pessoa madura, mas não tem sabedoria em algumas atitudes, reações, falas, pensamentos, decisões, escolhas para a sua vida. A maturidade, ela traz consigo a humildade de reconhecer que nós somos falhos, que nós temos limitações, que nós precisamos da misericórdia do Senhor, da graça de Deus sobre nossa vida. E hoje nós vivemos a bendita aliança, a nova aliança com a vida de Jesus. Não é mais sobre, mas é dentro de nós. É o Espírito Santo dentro de você. E isso testifica e sinaliza para você quando você perde o prumo, quando você perde a linha. Ou deve testificar. Por isso nós precisamos entender que a maturidade está associada à sabedoria também. A palavra de Deus diz que lá em Tiago, se vocês pedem por sabedoria, Paulinha, é só pedir a quem? A Deus. Eu sei que Deus usa muitas pessoas para aconselhar, para orientar. E glória a Deus por isso, porque eu já recebi conselhos maravilhosos da parte de Deus, vindo de algumas pessoas. Mas, queridos, o teu relacionamento com Deus, a tua intimidade com Deus, é algo muito precioso que você precisa viver em intensidade e em constância. Não tem como você adquirir maturidade sem constância, sem intensidade, sem um relacionamento íntimo com Deus. Porque isso faz parte do conjunto e do pacote da maturidade. Outra coisa que eu quero dizer para vocês, que é impossível você adquirir maturidade de uma forma instantânea. A maturidade, ela não vem no piscar de olhos. Hoje eu aceitei Jesus, diz Euda, e hoje eu me considero uma pessoa madura, uma pessoa preparada, uma pessoa estruturada. É tanto que a palavra de Deus diz que para aqueles que concedem a liderança, conceda não para aqueles que são novos na fé, os neófitos, mas assim aqueles que têm já uma base, uma certa experiência, maturidade para exercer aquilo que foi chamado. E eu confesso a vocês que quando eu era nova convertida, eu não gostava de ouvir isso. Eu me sentia incomodada. Eu me sentia desconfortável porque eu não entendia o cuidado de Deus. Eu pensava que eu não me sentia capacitada para exercer aquela função. Mas, queridos, nós servimos a um Deus que cuida, a um Deus que zela, a um Deus que faz questão de te abençoar. E Deus sabe o tempo certo para todas as coisas. A palavra de Deus lá em Gálatas disse que há um tempo pré-determinado, e quando foi o tempo determinado, você vai alcançar a sua promessa. E nesse tempo determinado, queridos, é um tempo de preparo, porque tempo de preparo não é tempo perdido. Coloca isso no teu coração, na tua mente. O tempo determinado de Deus para a sua vida, para a sua família, não é tempo perdido, é um tempo de preparo, de aprendizado, de ensino, de um processo de crescimento e amadurecimento nele. E naquela época, quando eu era recém-convertida, desde os 7 anos de idade, eu sempre vim da igreja, e na minha adolescência eu me desviei, passei um tempo afastada, e quando eu me reconciliei, eu vim com aquela sede, com aquela vontade louca de servir a Deus, de todas as formas, de qualquer forma. E eu lembro que naquela época, em outra denominação que eu era, existia um processo de audição, que é onde tinha para saber se você podia cantar no louvor, tocar no louvor, dançar, né, Paulinha? Teatro. Irmãos, eu me inscrevi em tudo. Todo o processo de audição que tinha na igreja, eu me inscrevi. Inclusive, um dos processos que eu me inscrevi foi na dança, não foi Paulinha? E Paulinha participou da minha banca na época, para decisão, se eu estava apta ou não. E eu lembro que eu recebi um não do tamanho dessa igreja de Paulinha. Não. Mas esse não, Paulinha, ele me trouxe maturidade. Esse não, ele me trouxe entendimento de muita coisa que Deus queria me poupar. Às vezes você está aí recebendo um não de Deus e acha que é porque Deus não quer te poupar. O nosso Deus é um Deus de resposta. E não importa a resposta que Ele traga para você. Seja um sim, seja um não, ou seja, filho, espere. E nessa espera
é algo que você vai conseguir passar por cada processo. Eu lembro que um dos momentos de audição me perguntaram, não foi, Paulinha? Qual é a tua experiência? Qual é a tua maturidade em dançar na igreja? De adorar o Senhor. Eu recém-convertida e não tinha noção de nada, me sentia madura o suficiente. Eu cheguei para a pastora daquela época e eu disse: pastora, eu fui Paquita de Xuxa cover. Eu não sei por que vocês estão rindo, porque naquele momento só quem riu foi Paulinha, não sei por quê. Paulinha está aqui para testificar e ela olhou assim e eu vi que ela estava aprendendo o riso para não me constranger. Eu disse: pastor, eu fui Paquita de Xuxa. Naquela época eu tinha essa experiência. Mas, irmãos, eu quero dizer para vocês que era algo genuíno do coração, de servir a Deus, mas eu não estava preparada para aquilo. E eu lembro que uma das etapas eu ainda fui arranhar no louvor, cantei no louvor, fiquei como back vocal e lá. E eu lembro que também eu participei da audição para tocar no louvor. E a irmã chegou para mim e disse: Nara, amém, glória a Deus, teu coração disposto de servir a casa de Deus. Que maravilha, que bênção. Mas me diga uma coisa, tu toca o quê? Aí eu fiquei assim parada, pensando. Eu disse: rapaz, a minha experiência na época da escola era tocar reco-reco, atabaque, tarol, prato. Eu tocava esses instrumentos. Não tem na igreja não? Tem não, minha irmã, não tem na igreja não. E não tem como me ensinar não, irmã Sol? Tem não tem como te ensinar não, minha irmã. E hoje, olha, já consegui tocar teclado, parabéns para você, viu? Olha aí, já foi a evolução. Mas, queridos, por que eu estou dizendo isso para vocês? Eu estou dizendo isso para vocês porque às vezes nós queremos acelerar o processo de maturidade para nós. Às vezes nós estamos ansiosos, com anseio de receber a promessa de Deus, aquilo que Deus prometeu, porque eu creio que essa igreja, ela tem promessas de Deus. Eu creio que a sua vida, que a sua família, ela tem promessas de Deus, e isso está disponível, queridos. Mas há um tempo determinado para você receber. Há um tempo determinado para você exercer isso, porque é cuidado de Deus. Ele simplesmente te zelar, te proteger, para que você não venha lá na frente ter danos desastrosos e muitas vezes irreparáveis. Isso nós precisamos viver em certa constância e entender isso, o cuidado de Deus para nós, o cuidado de Deus no zelo para a sua casa, no zelo para com a sua família, com a sua vida, com o seu coração. Eu lembro que o pastor Edinaldo, eu acho que foi o pastor Edinaldo que disse aqui uma vez, que existem pessoas que ganham na loteria e perdem tudo em menos de 2 anos. Abra aspas. Muitas pessoas dizem que é por conta do jogo amaldiçoado. Fecha aspas, não vou falar sobre isso. Mas, em se tratar disso, eu gostaria que vocês analisassem a seguinte hipótese. Será que de fato essas pessoas elas estavam preparadas, alicerçadas, estruturadas para receber tamanha fortuna e poder administrá-la? Será que hoje você se sente preparado para receber a promessa que Deus tem para a sua vida? Você se sente maduro o suficiente para exercer a responsabilidade daquilo que Deus lhe concedeu? E não colocar tudo a perder? A pastora Dirley, domingo retrasado, falou aqui sobre o período gestacional. Deus é tão perfeito, queridos. Deus é tão maravilhoso que Ele pensa em tudo. No período gestacional, o bebê, ele nasce, ele desenvolve, e no tempo certo ele tem que nascer, naturalmente. Mas aí você pode perguntar para mim e falar assim: Nara, mas tem bebê que nasce com 6 meses, Mateus, com 7 meses, com 8 meses. A pessoa que vos fala nasceu de 8 meses. E aí? Pode até nascer, queridos, mas há algo fora do tempo para ser ajustado. Eu, pelo menos, quando nasci de 8 meses, eu tive várias alergias na minha pele. Eu hoje desenvolvo muitos problemas relacionados ao meu nascimento, porque foi muito precoce. Eu não estava apta, desenvolvida, estruturada para poder nascer no tempo certo. E às vezes nós estamos da seguinte forma: estamos acelerando o processo ao qual Deus destinou para a sua vida.
Muitas vezes nós estamos querendo dizer que somos maduros para poder exercer essa função, para poder ter aquilo que Deus prometeu para ti. A pastora Dirley também falou algo muito interessante aqui, domingo retrasado, acerca de a maturação das frutas. Ela disse que às vezes nós amadurecemos a fruta porque nós estamos querendo comer. Mas o que eu quero dizer para vocês, queridos, que às vezes nós estamos fazendo de quê? Do reino de Deus, igual como catalisadores. O que são catalisadores? É uma substância que a gente usa para acelerar o processo de maturação de uma fruta. E como resultado, a gente tem um amadurecimento da fruta. Mas eu quero dizer para vocês que aquele amadurecimento, ele não traz um resultado satisfatório. Porque o período de amadurecimento daquela fruta, ela não está apropriada para ser comida naquela hora. Hilda, já experimentou comer uma fruta amarga? Fora do seu tempo de estação? Uma fruta que não está madura, que não está preparada para ser comida naquele momento? Qual é a sensação? Não é ruim? Will, já experimentou comer fruta que você não come, mas algo estragado? Algo que já passou do tempo, algo que simplesmente você não sente mais nem sabor e nem textura daquilo que você está comendo? Essa é a mesma forma e o reino de Deus. Muitas vezes nós estamos querendo acelerar e a palavra diz que nós precisamos correr. E quando eu falo correr, quando eu falo em corrida, eu estou me referindo à constância e à intensidade. Constância associado à intensidade. E não atropelamento. Não o avexamento, como diz nordestino. Mas simplesmente a constância de uma corrida, a constância, pastor Erinaldo, de estar na presença de Deus, de buscar um relacionamento de intimidade com Deus, de buscar a profundidade com o Senhor. Essa é a constância e intensidade que o Senhor espera de cada um de nós. Essa semana eu li algo a respeito sobre vento e ventania, que o vento e a ventania ela pode levar as suas folhas, mas jamais suas raízes. As suas raízes estão alicerçadas em quê? As suas raízes estão em profundidade em quê? O amadurecimento, queridos, ele traz consigo justamente o alicerce e a estrutura que você precisa. Mas não é um amadurecimento só, é um amadurecimento em Deus. É buscar a maturidade em Deus, no Senhor. Aquele que cura, aquele que salva, aquele que perdoa, aquele que liberta, aquele que restaura, aquele que renova a sua vida, a sua história. Mas não basta apenas você ouvir de um Deus que faz tudo isso sem você estar disponível para viver e experimentar o que Ele tem a te fazer. Você precisa buscar a sensibilidade de estar em constância e corrida intenso com o Senhor. Não basta você saber que existe um Deus de longe, se existe um Deus de perto, querendo te chamar de filho, de filha. Olha a tua vida. Não adianta, queridos, simplesmente querer amadurecer com a força do braço e achar que está simplesmente alinhado com o plano e o propósito de Deus. Há uma grande diferença, queridos, de amadurecimento versus envelhecimento. Porque uma pessoa madura, ela requer tempo e experiência. A maturidade, ela depende do tempo, mas o tempo não significa que você é uma pessoa madura. Você pode ter 10, 20, 30, 40 anos de crente. Não significa que você é uma pessoa madura. E pode vir uma pessoa que aceitou Jesus há um mês e ter uma reação totalmente diferente que a sua.
Porque o tempo é um fator decisivo para a maturidade, mas não significa que você, com o tempo, vai adquirir maturidade. O tempo está dentro do pacote da maturidade. Por isso que nós precisamos entender isso, discernir isso espiritualmente. Deus chamou vocês, meus irmãos, para um propósito. Deus chamou vocês para um plano e um propósito de Deus estabelecido aqui nessa terra. Deus quer fazer você, sim, um vaso de honra para Ele. Deus quer te usar de uma forma tremenda, impactante, mas Ele quer que você esteja preparado, preparada, estruturada, alicerçada, firmada, enraizada em profundidades com Ele. Com Ele. Às vezes nós estamos buscando de todas as formas, mas a forma disponível está Deus aqui. Sensível, ouvindo tudo o que você está falando. Porque servimos a um Deus que nos escuta. Um Deus que nos abençoa, que nos perdoa, independente daquilo que você tenha feito. E o perdão, queridos, está também englobado com a maturidade. Dentro da maturidade, nós vamos encontrar todos os requisitos necessários para exercer aquilo que Deus nos chamou para fazer. Eu lembro que há um mês atrás, há uns 2 meses atrás, eu chamei o meu esposo e eu disse: olha, Will, nós não estamos tendo um tempo de qualidade com Deus. A nossa rotina está sendo uma rotina muito mecânica, muito automática. Nós precisamos buscar a essência e o fôlego da nossa vida. Às vezes ele me escuta, e dessa vez ele me escutou. Oh, glória! E eu lembro que, queridos, eu estava em casa e eu senti algo profundamente dentro de mim, que me incomodava, que me inquietava, e eu creio, não sei como é que Deus fala contigo. Deus não fala comigo assim, Paulinha, eis que te digo na área. Não, Ele não fala assim comigo, mas Ele testifica no meu interior algo profundo e sinalizando para mim, dizendo: olha, filha, está errado, não é assim. E eu cheguei para ele e disse: Will, a gente precisa buscar esse relacionamento de intimidade. A gente precisa ter um tempo de qualidade com o Senhor na nossa casa, nós somos só uma só carne. Nós precisamos buscar esse relacionamento. Nem que a gente acorde 30 minutos antes, ou vá dormir 30 minutos depois, mas precisamos ter esse tempo de qualidade, independente de 5, 10, 15, 20, 30 anos de evangelho. Nós não sabemos de tudo, a nossa dependência é declarada ao Senhor. É muito fácil a gente abrir a boca e declarar e confessar que nós servimos a Deus, que nós entregamos tudo a Deus, mas exercer isso na prática, queridos, é diferente. E os olhos do Senhor estão pairando por todos os lugares. E Ele sabe, e Ele conhece, e Ele sonda o teu coração. E eu chamei ele, eu disse: olha, a gente precisa ter um tempo de meditação. A gente precisa ter um tempo da palavra de Deus, um tempo de devoção ao Senhor. Porque nós estamos vivendo no automático, nós estamos vivendo apenas na monotonia. E a gente precisa buscar o Senhor com intensidade. E agora toda noite a gente tira um tempo para orar. Um dia sou eu, um dia é ele. Quando a gente briga, eu sarcasticamente falando, eu digo: hoje é seu dia de orar, irmão. E ele ora. Mesmo com raiva, mas vai e ora. Mas por quê, queridos? Esse é um momento onde você se rende ao Senhor. Esse é um momento onde você abre o seu coração e se despida de tudo aquilo que não te pertence. Esse é o momento que você simplesmente entrega tudo ao Senhor, toda a sua vida, e você vai se alimentar de nutrientes necessários, combustíveis necessários para você enfrentar os desafios e os obstáculos que virão por vir. Por isso, queridos, nós precisamos renovar a nossa mente diariamente. Nós precisamos tirar esse tempo, gastar esse tempo, e na verdade não é um gastar de tempo, mas é um investimento para nós. É um investimento para a nossa vida. Entender que a nossa dependência está no Senhor. Entender que não é o dinheiro que nos sustenta.
Entender que não é o emprego que nos sustenta. Entender que não é a minha família, não é o meu marido, mas é o Senhor na minha vida. É entender que Ele é o Senhor de todas as coisas. Eu não sei o que você está passando nesse exato momento, mas Ele sabe. E quando nós entregamos tudo a Deus, Ele tem um tempo determinado para tratar, para curar, para perdoar, para renovar, para restaurar, para libertar. Mas isso não depende de Deus, irmãos. Isso depende de você. Essa é uma decisão que cabe só a você. Essa é uma decisão que cabe ao filho e uma filha de Deus. A decisão de querer restaurar a sua vida. A decisão de querer mudar a sua história. A decisão de querer crescer em Deus. Crescendo, avançando em maturidade no Senhor. Nós jamais podemos esquecer disso, queridos. Nós jamais podemos esquecer, assim como aquele filho pródigo, que dissipou toda a fortuna dele. Porque ele não estava no tempo hábil, no tempo preparado, para poder simplesmente adquirir e confiar aquilo que foi administrado por ele. Essa é uma lição a qual nós não devemos seguir como exemplo. E existem lições em nossa vida que nós não podemos seguir como exemplo. Pelo contrário, existem lições para a nossa vida que nós precisamos olhar e dizer, olha, isso aqui não é para eu fazer. Isso aqui não é para que eu siga. Ei, crente não foi chamado para viver em ciclo. O único ciclo que existe é o ciclo de Krebs e a cadeia alimentar. Mas crente não foi chamado para viver em ciclo. Crente foi chamado para viver em etapas, em fases e processos. Crente foi chamado para simplesmente seguir em degrau, em fé, em glória. Deus não quer que você simplesmente comece num ponto e volte para o mesmo ponto. Essa não é a vontade de Deus estabelecida para a vida de nenhum dos seus filhos. Deus, Ele quer que você encerre ciclos na sua vida. Deus, Ele quer que você cesse ciclos na sua vida e que você viva em etapas, em processos e em fases. A etapa que vai te fazer te aperfeiçoar em Deus. Os processos que vai te lapidar como um vaso de barro, porque Ele vai moldando você. Ele vai te formando. Ele vai te ajustando naquilo que você precisa ser ajustado. A palavra de Deus diz que nós devemos seguir e buscar a estatura do varão perfeito. Porque nem eu e nem vocês somos perfeitos. Mas a palavra diz que nós precisamos buscar. Você está buscando? Você está realmente, de fato, buscando essa estatura do varão perfeito? Você está realmente, de fato, disposto a buscar esse amadurecimento em Deus? Esse crescimento em Deus? O apóstolo Paulo fala que com a vinda da nova aliança, a vinda da bendita aliança com Deus, nós podemos alcançar as promessas, mas não só com fé, mas também com maturidade. E essa semana eu estava lendo algo acerca de algumas leis e o Espírito Santo de Deus falou comigo de uma forma tremenda. Não sei se todos conhecem aqui o Estatuto da Criança e Adolescente. E eu estava lendo sobre o ECA, que é o Estatuto de Criança e Adolescente, e me chamou a atenção algumas cláusulas e alguns artigos referentes sobre isso. Dentro desse estatuto, a criança, ela é criança de 0 a 12 anos incompleto. E a adolescente é considerada adolescente de 12 anos completo até 18 anos completo. Nesse estatuto, o de menor, entre aspas, o sem maturidade, sem responsabilidade, ele simplesmente é considerado de menor porque ele não pode assumir responsabilidades. E eu fui lendo as cláusulas, queridos. Esse é o estatuto do nosso Brasil.
Eu fui lendo as cláusulas, no meio das cláusulas e artigos tinha dizendo assim, a criança de 11 anos que se sentir, 11 anos não, na verdade de 0 a 12 incompleto, se sentir constrangido porque o pai e a mãe, não sei, deixou ele constrangido, mandou ele tomar banho, ele pode simplesmente pedir a ordem ao juiz, o poder judiciário, e contestar. E esse pai e essa mãe simplesmente tem que ser chamado pela justiça e responder por isso. Está no estatuto. Está no estatuto que se uma criança de 12 anos de idade, incompleto, roubar, mostrar uma faca, uma arma para você, amedrontar, aterrorizar, acabar com a sua casa, demolir alguma coisa, sabe o que acontece? Medida protetiva da criança. Medida protetiva da criança, porque o estatuto diz que ela simplesmente não está desenvolvida para tamanha responsabilidade e maturidade. Mas o pior vem aí. Se um adolescente de 18 anos, completa 18 anos hoje, Paulinha, matar alguém que você conhece, jamais ninguém pode dizer que isso é um crime. Isso é um ato infracional. O Estado vai chamar esse adolescente e vai chegar para esse adolescente e vai dizer assim, ó, filho, filha, você não cometeu um crime, você só matou alguém. Você não cometeu um crime, você só matou alguém. Eu vou chamar você aqui porque você tem o direito de contestar para o Poder Judiciário e escrever dizendo que você não está se sentindo confortável. E o juiz tem a obrigação de, no máximo, 10 dias, responder a sua carta por empunho. E ninguém aqui é autorizado de dizer o que você fez, que a atitude que você fez é um crime e sim um ato infracional. E o que vai ser aplicado para esse adolescente de 18 anos que matou alguém é apenas medida socioeducativa. Vou resumir para vocês a medida socioeducativa. O Estado vai pegar essa adolescente de 18 anos, vai conduzir a uma internação, que é praticamente uma hospedagem. E esse adolescente, ele vai ficar nessa internação com direitos à saúde, educação, alimentação, redes sociais, porque independente dele ter rede social em casa, na internação ele vai ter que ter. E o pior vem aí. Se simplesmente um adolescente de 13 anos de idade quiser ter relação sexual, de intimidade nessa internação, ele pode. Porque o estatuto cobre. Ou seja, um adolescente de 18 anos de idade, ele não tem maturidade para assumir a sua responsabilidade de matar alguém. Ele simplesmente não tem aptidão, segundo a lei, para assumir suas responsabilidades. Agora, o mesmo adolescente, ele pode ter relação sexual. O mesmo adolescente, ele pode ter visitas íntimas, acobertada pelo Estado e pelo Estatuto. E por que eu estou dizendo essa história para vocês? Porque é meio contraditório. Como é que para algumas coisas tem maturidade, como por exemplo a relação sexual, e para outras não tem maturidade suficiente de assumir uma responsabilidade de um crime? E às vezes, puxando isso para a nossa caminhada cristã, queridos, às vezes nós estamos agindo dessa forma. Muitas vezes nós estamos agindo, querendo assumir as coisas que convêm com maturidade. E outras que não convêm, nós não queremos essa maturidade. Nós não queremos essa responsabilidade. Ei, o Senhor te chamou para ser uma pessoa madura. O Senhor te chamou para ser uma pessoa responsável. O Senhor te chamou para você ter um tempo de preparo, um tempo de restituição,
um tempo de restauração, um tempo de intimidade, de relacionamento com Ele, e não te isentar de responsabilidades. A muito é dado, muito será cobrado. Você não pode se isentar das suas responsabilidades, porque, queridos, o tempo vai passar e o que vai acontecer é o máximo, você vai envelhecer e não amadurecer. Chegar aos 60 anos de idade não significa que você é uma pessoa madura, mas sim que você envelheceu. O reflexo de uma pessoa madura está, sabe do quê? Não é no que ela fala, não só, mas pela reação dela. Pela forma como ela reage. Pela forma como ela enfrenta as coisas, Mateus. Isso vai dizer que você de fato é uma pessoa madura. Isso vai dizer que de fato você é uma pessoa que responde com maturidade, com entendimento, com discernimento, com sabedoria, com graça, com humildade. Não pense você que Deus quer que você se isente da responsabilidade que você deve carregar, da maturidade que Ele vai te conceder e que Ele está te concedendo. Como eu falei, crente não foi feito para viver em ciclos. Crente não foi feito para cometer o mesmo erro. Crente não foi criado, libertado, restaurado para simplesmente viver na estagnação, na mesmice, na monotonia. O crente foi chamado por Deus para fazer a diferença aqui nessa terra. O crente foi chamado por Deus para ser ponte, para ser instrumento, para ser um canal, para fazer diferença na sua casa, na sua família, no seu emprego, com seus amigos, na sua igreja, na rua e aonde você passar. Porque isso não é mais responsabilidade de Deus, queridos. Isso é a nossa responsabilidade. A palavra de Deus, ela está disponível a todo momento. Mas o teu coração está disponível para receber da parte dele? O teu caráter foi forjado em Deus? Você de fato está sendo aperfeiçoado e lapidado diante de Deus? E é isso que Deus espera. Lá em Marcos Jesus diz que o reino de Deus é como um homem que planta. Um homem que traz uma semente, coloca numa terra fértil. Dessa semente vem a erva, vem a espiga e assim vem o fruto. Tem coisas nessa vida que você vai plantar hoje e você vai colher só depois. Mas também tem coisas nessa vida, queridos, que você vai plantar hoje e você não vai colher. Outra pessoa pode colher por você. Sabe por quê, queridos? Porque não para em você. Não é sobre você. Às vezes, nós estamos pensando no egocentrismo. A minha vida, o meu jeito, a minha forma, os meus desafios, as minhas dificuldades e tantas outras coisas. E Deus te chama para você olhar para Ele e não só para si. Deus te chama para você olhar para Ele e viver e desfrutar daquilo que Ele tem para ti. Mas não é desfrutar de qualquer forma, é desfrutar com maturidade. Aleluia. Desfrutar com maturidade. Quando nos afastamos dos planos e o padrão do modelo de Deus, nos afastamos muitas vezes acerca da vontade dEle. E como Leni pregou aqui, ela disse, nós precisamos fechar muitas brechas, fechar muitas lacunas, que Satanás ele não tem autoridade sobre a sua vida, a não ser que você forneça, a não ser que você autorize. Às vezes é uma mentira,
Às vezes é algo tão pequeno que você acha tão pequeno, mas que você está dando uma legalidade profunda para que ele possa destruir a sua casa. A vontade de Deus nessa noite é que você possa se alinhar, que você possa se restaurar nele. Queridos, porque o Senhor, Ele é misericordioso, Ele tem infinitas misericórdias. E essas infinitas misericórdias, ela pode te proporcionar essa graça que vai mudar a tua história, que vai mudar a sua vida. Lá em Hebreus, capítulo 6, a partir do versículo 1, diz o seguinte: portanto, deixamos os ensinamentos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atos que conduzem à morte. Eu vou repetir. Portanto, deixamos os ensinamentos elementares a respeito de Cristo e avançamos para a maturidade sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atos que conduzem à morte. Diferem Deus da instrução a respeito do batismo, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Assim faremos, se Deus o permitir. Assim faremos. Essa é a vontade de Deus para mim e para a sua vida, meu irmão. É que de fato você possa renunciar e arrepender de atos que conduzem você à morte. E quando o arrependimento chega, a maturidade também chega junto com você. Você se torna-se uma pessoa madura na fé. Você se torna-se uma pessoa estruturada, uma pessoa alicerçada, uma pessoa firmada. No Oriente Médio, os prédios são simplesmente construídos com alicerces específicos, porque lá tem muitos terremotos e abalos sísmicos. E o terremoto, meus irmãos, balança os prédios. A sua vida pode balançar, mas se você tiver o alicerce em Deus, firmado em Deus, enraizado no Senhor, ela não vai cair. Ela não vai cair. Porque você foi preparado. Porque você foi alicerçado, estruturado para viver qualquer tempestade que seja. Para experimentar e confrontar qualquer dificuldade que você venha passar. Amém? Vamos ficar de pé. Aleluia. Aleluia. Feche os seus olhos. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Pai. Nós te louvamos, Senhor. Aleluia. Nós te agradecemos, ó Pai. Agradecemos pelo teu amor. Agradecemos pelo teu cuidado perante a nós, Senhor. Espírito Santo de Deus, muito obrigada, Pai. Obrigada porque a tua palavra é um gume de dois cortes, Senhor. Que ela vai trazendo ensinamentos preciosos, ensinamentos profundos acerca de tanto conhecimento e sabedoria daquilo que o Senhor quer fazer em nós. Pai, que possamos ter a humildade, Pai. Que possamos buscar a sabedoria em Ti, Deus. Que possamos buscar a profundidade da revelação daquilo que o Senhor quer fazer em nós. Em nossa casa, em nossa família, em nosso meio, em nossa igreja, Pai. Espírito Santo de Deus, Pai. O Senhor tem liberdade aqui nesse lugar, Senhor. O Senhor tem liberdade em nosso meio, em nossa vida, assim como foi cantado aqui, Pai. Assim como foi adorado e levantado como um clamor, nós entregamos tudo diante de Ti, Senhor. Nós voltamos diante de Ti, Pai, na certeza e convicção que o Senhor sabe de todas as coisas. Na certeza e convicção que o Senhor cuida de todas as coisas, Pai. Senhor, eu te peço em nome de Jesus, Pai,
que a maturidade que nós precisamos, que nós necessitamos, possa ser alcançado diante de Ti, Deus. Que o crescimento e aprendizado daquilo que o Senhor tem para a nossa vida, Pai, que sirva de lição, Senhor, de arrependimentos, Pai, de coisas e atitudes que nos trazem a morte espiritual, Deus. Que nós possamos cada vez mais, Senhor, ter uma visão alinhada com os Teus propósitos, com os Teus planos diante de Ti, Deus. Que para alcançar as promessas de Deus, para alcançar aquilo que o Senhor tem para nós, não basta só fé, mas estar preparado, estruturado para aquilo que o Senhor dispõe para nós. Assim como a maturidade, Pai, um tempo de preparo, porque o tempo de preparo não é um tempo perdido. É tempo de renovação, Pai. É tempo de restauração, Deus. É tempo de cada vez mais avançarmos diante de que Deus quer que nós venhamos fazer. Não é tempo de olhar para trás. Não é tempo de retroceder. Não é tempo de amargura. Não é tempo de falta de perdão. Não é tempo de pecado. Não é tempo de nada disso. Mas é tempo de avançar diante daquilo que o Senhor quer fazer em nosso meio, Pai. Como igreja, como um corpo de Cristo. Ah, Pai, sabemos que a Tua igreja é como um hospital, Senhor. Aonde vêm os doentes para ser curados e sarados através do Teu Espírito, Pai. Ah, Espírito Santo de Deus, venha liberar essa cura divina em nós. Sabemos que através das Tuas pisaduras nós somos sarados diante de Ti, Pai. Mas não há só enfermidade física, mas enfermidade espiritual. Ah, Senhor, venha renovar a mente dos Teus filhos, Pai, em nome de Jesus. Venha trazer a esperança, Pai, a perseverança, Pai. A restauração necessária que eles precisam para enfrentar, ó Pai, tantas tempestades, tantas turbulências, tantos obstáculos, tantas muralhas, tantos desafios necessários, Deus. Que eles possam entender, Pai, que o não de Deus é o cuidado, é o zelo, é a proteção, é o Teu agir invisível, Pai. E muitas vezes visível daquilo que o Senhor está fazendo, Pai, em minha vida, na vida deles. Que o livramento de Deus é cuidado dEle, é zelo dEle, porque um pai que ama é um pai que exorta, é um pai que disciplina, é um pai que não isenta o seu filho de responsabilidade, mas para tamanhas responsabilidades requer maturidade, requer discernimento, requer coragem. Coragem para enfrentar, coragem para simplesmente avançar e não viver em ciclos, Pai. Nós não fomos chamados para viver em ciclos, Deus. Nós somos chamados para viver em processos, em fases e em etapas de crescimento e aprendizagem diante de Ti, Deus. Ai, Espírito Santo de Deus, faz aquilo que só o Senhor pode fazer, Pai. Faz aquilo que só o Senhor pode fazer. Venha desfazer toda obra do pecado, toda obra satânica, maligna, que caia por terra em nome de Jesus, Pai. Que caia por terra todas as algemas de prisão, Pai. Prisão espirituais, Pai, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Senhor Deus. E venha trazer, ó Pai, o Teu bálsamo, o Teu refrigério, a Tua renovação, o Teu fardo que é suave, que é leve para nós. Que venha trazer, ó Pai, como um aroma suave, o Teu perfume, Pai. O Teu doce Espírito Santo de Deus, em nosso meio, em nossa vida, dentro de nós, manifestando a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém.